que eu quero te falar aqui nesse vídeo aqui, eu demorei mais de 30 anos para poder entender. E depois que eu entendi, algumas chaves viraram assim na minha cabeça. Por quê? Às vezes a gente, quando tem uma certa idade, a gente dá algumas cabeçadas na vida, né? A gente quer levar as coisas muito no tranco e no barranco. A tal da juventude, aliás, juntado com a testosterona, ele faz a gente tomar algumas decisões e ter algumas atitudes que ela tem umas consequências lá. Testosterona é bom, atitude é muito bom. Só que, grava isso daqui. Você pode fazer o que você quiser, você pode pensar o que você quiser, você só não pode reclamar dos resultados que você tiver. E isso é incrível porque quando você alcança essa maturidade de se tornar autorresponsável por tudo aquilo que você faz, por todas as decisões e todas as atitudes que você toma na sua vida, você se coloca como protagonista da tua própria história. Por quê? É aqui que você entende o primeiro pilar de um segredo, que ninguém vai vir te socorrer, que quem tinha que te socorrer, ele já veio há mais de 2000 anos atrás, então ele não vai vir mais te salvar, ele já te salvou. Só basta você querer andar e caminhar junto com ele. Mas para que você tenha uma clareza maior de todos os passos que você vai começar a dar na sua vida. De repente eu posso estar falando aqui com um cara que está com 25 anos, vai servir para você. Posso estar falando com um cara que tem 30 anos, vai servir para você, como eu posso estar falando com um cara que tem 45 ou 50 anos, que também vai servir para você. Quando a gente está com 25 anos e 30 anos, a gente ainda tem uma força, ainda tem muita força, ainda tem uma juventude muito grande. Dos 30 em diante, a gente tem força, mas tem uma coisa com a gente, experiência, e a sabedoria ela começa a vir pra gente, porque já passamos por muitas coisas, já passamos por muitas barreiras, já enfrentamos muitos gigantes, muitos desafios, que de certa forma, para umas pessoas, pararam algumas pessoas, para outras não pararam. E eu quero compartilhar contigo algumas coisas que me pararam. Algumas coisas que eu permiti que me parasse. Acredito que não foi medo, mais insegurança do que medo. E agora, quando eu decidi retomar esse canal aqui no YouTube, começar a fazer esses meus vídeos aqui, eu falei assim, cara, eu já tentei fazer isso umas 4 ou 5 vezes, e todas as vezes eu parei, todas as vezes eu não tive continuidade. Mas é porque eu não sei o que falar? Ou eu estava com algum medo, com alguma insegurança de como falar, do que falar, para quem falar, por que falar? E, cara, quando a gente alcança esse nível de maturidade, a gente começa a perceber que algumas coisas começam a conspirar ao seu favor. Por que eu estou dizendo isso? Por causa do seguinte, eu sempre soube o que fazer, sempre soube como começar.
eu sempre soube analisar, ver negócios, ver ideias, ver alguma coisa muito antes do que as outras pessoas. E um dia eu me peguei assim, cara, eu tenho essa habilidade, mas por que eu não consigo gravar sobre isso? Por que eu não consigo me posicionar quanto a isso? E aí veio uma mensagem bem lá no fundo, no meu subconsciente, falando o seguinte: porque você não tem resultado. E eu falei assim, mas o que é o resultado? Como é que... E eu entrei e eu comecei a entrar num debate com a minha mente. Eu falei assim, então como é que você pensa sobre resultado? O que você vê? O que você sabe o que é resultado? E minha mente começou a confrontar. Você não tem um carrão, você não tem a casa, você não tem os status, as autoridades, a quantidade, os milhares de seguidores. E me conta mais. E começou aquele bombardeio na mente, e eu pensando assim, cara, olha o que é o resultado da crença e o que é o seu resultado. O resultado da crença é uma coisa que você vê, ouve e sente. E o resultado do comportamento é o que você faz. Por quê? Por muito tempo, eu dei ouvido para essa minha crença. Por muito tempo eu dei ouvido para essa minha crença. Eu deixei ela dominar as minhas ações, as minhas atitudes e as minhas decisões. Só que quando eu olhei para o meu comportamento, quais que eram os meus resultados dos meus comportamentos, eu entendi uma coisa: que os meus comportamentos, as minhas decisões e os meus resultados, ele valem mais do que os da minha crença. Porque o das minhas crenças é um resultado que ela só viu, ouviu e sentiu. E os resultados das minhas experiências foi o resultado que eu tive de uma ação. Não foi de uma informação. Compreende? Deixa eu deixar claro para você aqui. Imagine o seguinte: você começou muito jovem, porque eu comecei a trabalhar aos 4 anos de idade. Eu comecei a vender vassoura na feira, comecei a vender vassoura na rua durante a semana, e quando era à noite eu ia vender borracha. E aos finais de semana, meu avô me levava para poder vender melancia na feira. E assim foi, até os 6 anos e meio de idade. Com 9 anos, eu ajudei meu tio no mercadinho, mas nesse meio tempo a gente vigiava, antes dos 6 anos até os 9, a gente vigiava carro na feira onde a gente morava lá em Brasília. E um detalhe interessante é o seguinte, que com 16 anos eu comecei a trabalhar numa agência de publicidade, conciliava esse trabalho na agência de publicidade e jogar futebol. Jogar futebol eu fui até os 24 anos, fui até o meu limite. Com os 24 anos eu fui diagnosticado com depressão e que não ia jogar mais futebol. Mas
dos 16 anos. Dos 16 anos eu tive acesso ao empreendedorismo, a como é vender ideias, a como é ter ideias, criar produtos e vender. Então assim, fui um dos caras que mais vendi site em Brasília, fui um dos caras que mais vendi assessoria de imprensa em Brasília, e fui um dos caras que mais vendi e treinei vendedores para vender anúncios de TV naquela época, né? A internet estava chegando na hora e a nossa empresa foi a primeira a vender web TV para clube de futebol e para uma empresa pública, né? A gente vendeu um programa de web TV e sempre e comecei a treinar ali, comecei a treinar e vender. Então, tipo assim, para você ver os meus resultados que eu tinha alcançado com o comportamento. Só que o mesmo comportamento, só que as crenças acabaram me levando para quê? Para poder destruir esses resultados. Te explico agora. É onde entra a parte que eu estava te falando da juventude. Quando a gente tem uma juventude, a gente tem umas decisões um pouco erradas. A gente começa a buscar um lugar para sermos aceitos. Grava isso, recorda isso. Você começa a buscar um lugar para que você seja aceito, um lugar que valide você. E nessa busca de lugares que fossem me validar, eu acabei colocando tudo aquilo que eu havia conquistado fora. E isso, hoje, quando a gente começa a fazer um retrospecto da nossa vida, a gente começa a entender como que funcionam as crenças, como que funcionam os comportamentos. E hoje eu quero que você entenda o seguinte, uma coisa que vai acontecer aqui nesse canal. Eu não estou ligando para opiniões das pessoas, eu não estou ligando, eu estou comprometido, não vão ser vídeos curtos, como eu posto no Instagram, não vão ser vídeos, vão ser vídeos de pensamento, de conteúdo, para que você possa melhorar as suas habilidades, para que você possa desenvolver novas capacidades. E esse aqui vai ser um laboratório para tudo que eu estou construindo, para tudo que eu estou reconstruindo, na verdade. E vai ser incrível, porque ele vai ser cru de verdade, sabe? Ele vai ser cru. Ele não vai ter superprodução, ele vai ser sincero, olho no olho, para que você veja verdadeiramente. E que não é papo de quem precisou vender curso para poder dizer que tem alguma coisa. Não é um cara que tem milhares de seguidores para poder provar uma autoridade. Vai ser na prática. A gente vai ter exercício, a gente vai ter momentos que eu vou ser um pouquinho mais forte, energético nas palavras, porque o meu compromisso aqui é com que você saia daqui e que você tenha uma experiência como você nunca teve na sua vida. Então, aproveite bastante essa jornada, que ela só está começando. Eu ia fazer vídeos segunda, quarta e sexta. Só que agora eu vou fazer vídeos todos os dias. Por quê? Porque eu decidi dominar essa ferramenta. Eu decidi dominar essa plataforma.
e vou entender tudo sobre ela e vou compartilhar aqui com vocês meus acertos, os meus erros, aquilo que trouxe resultado e aquilo que não trouxe resultado. Espero que você aproveite, espero que tenha gostado e vamos para cima, não afina e põe pressão no sol que rompe, porque vencedores vencem, perdedores perdem, é simples assim, não existe outra maneira de eu te ensinar. Conta comigo, tamo junto.